meu nobre amigo, nobre parlamentar, deputado Zaca, do PSL, senhoras deputadas, senhores deputados, na minha bancada do PSL presente no início, ao fim da sessão, inclusive ao expediente final. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna porque não poderia me acovardar, tampouco me calar diante do que aconteceu nos últimos dias. Nós, coincidentemente, senhor presidente, e essas coincidências da política muito me causam espanto, exatamente um dia após, aqui nessa casa, nós promovermos um debate importante para a sociedade do Rio de Janeiro, justamente quando o deputado Alexandre Knoploch e a bancada do PSL apresentamos um pedido, um requerimento de uma resolução que visa justamente instalar a CPI das universidades no estado do Rio de Janeiro, sobretudo a UERJ, a universidade em que tive a oportunidade de presidir a sessão da Comissão de Orçamento, e ali o reitor, que havia sido convidado pela comissão, nos revelou algumas questões que, de certa forma, me deixaram estupefatos, senhor presidente. Visivelmente, a universidade, não só na doutrinação ideológica, no aparelhamento político, na balbúrdia que nós do PSL estamos revelando desde o início dessa legislatura, mas principalmente no que tange à gestão da universidade tão complicada, com indícios claros de transgressões. Justamente nesse dia, senhor presidente, em que essa casa pegou fogo, com as pessoas que apoiam a instalação, as pessoas de bem, do lado do bem, que apoiam a instalação dessa importante comissão, e do outro lado a militância de aluguel daqueles lobotomizados, aqueles que tentam impedir o que eu considerei, senhor presidente, um duro golpe no coração da obscura esquerda. Justamente, senhor presidente, com todo respeito à legislação eleitoral que eu tenho, um dia antes, o site antagonista havia veiculado uma matéria no sentido de que a direita caminha para ter uma candidatura unificada à Prefeitura do Rio de Janeiro. Justamente, senhor presidente, nessas coincidências da política, eu, no dia seguinte, sou alvo de infames ataques por parte de um blog mequetrefe, aparelhado e incentivado por esses mesmos grupos da esquerda obscura que tanto tenta nos calar neste plenário. E aí, para minha surpresa, senhor presidente, a minha vida, que é transparente, é um livro aberto, foi devassada da minha tenra idade, da minha infância até agora. Me acusaram de tudo, mas, senhor presidente, eu me permito parafrasear o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro: me chame de corrupto, mostre ali que eu tive enriquecimento, mostre ali que eu cometi transgressões, e eu os desafio, duvido que apontem qualquer transgressão minha. Senhor presidente, o que mais me chama atenção em meio aos ataques infames, protagonizados por um blog aparelhado desta esquerda obscura, não foram os ataques à minha família, não foi o ataque pessoal, foi uma acusação que eu, de fato, fiquei mais uma vez estupefato de observar que um jornal de grande circulação no Brasil, Coronel Salema, de observar que um colunista renomado da política
fluminense resolveu dar ouvidos a tamanhas acusações, tão infames acusações, dentre as quais eu destaco aqui uma, e que mais uma vez eu trago à tona algumas questões um tanto quanto curiosas também. Eu fui, senhor presidente, por mais engraçado que isso possa parecer, acusado de ser fantasma na minha vida pública, senhor presidente, que eu me orgulho bastante. Iniciei o trabalho, a atividade laboral aos 17 anos de idade, me formei em Direito, fui aprovado com grau máximo no exame de ordem, participei de várias comissões da OAB, antes do aparelhamento político da OAB por parte do PT. Eu quero dizer, senhor presidente, que durante toda a minha vida profissional ilibada, jamais respondi a qualquer procedimento administrativo, muito menos qualquer procedimento criminal. Eu atuei na iniciativa privada, sou advogado militante, assim como honrosamente exerci vários cargos na vida pública. E me chama a atenção, senhor presidente, que dentre os vários cargos que exerci na vida pública, e que essa reportagem se deu ao trabalho, sim, de apurar, de questionar, em todos os órgãos foram unânimes em afirmar que efetivamente eu havia trabalhado com afinco, com competência, com transparência e com zelo ao serviço público. No entanto, senhor presidente, para minha surpresa, nessa vida pública que tive a oportunidade de ser procurador, de atuar como procurador do município, nessa vida pública que tive a oportunidade de atuar como secretário municipal por algumas vezes, inclusive na Baixada Fluminense, onde tive a confiança de aproximadamente 25 mil cidadãos. Para minha surpresa, espanto e perplexidade, senhor presidente, mais uma vez, por mais engraçado que isso possa parecer, justamente após todos os órgãos afirmarem taxativamente que efetivamente eu trabalhei, eu fui surpreendido com as declarações de um senhor vulgo PV. Eu digo vulgo, senhor presidente, porque essa é a nomenclatura que devemos tratar os marginais. Vulgo PV. Hoje, funcionário a secla, capacho do vulgo Jorge Merenda, digo vulgo, que é a forma pela qual devemos tratar os marginais, inclusive esse marginal que hoje é chefe do executivo da prefeitura de Mesquita, filiado ao PSDB. Eu digo marginal, senhor presidente, porque aqui está, senhor presidente, olha, essa pequena quantidade de documentos são os processos que esse indivíduo responde e foi condenado, dentre os quais reprovação de contas no TCE, reprovação de contas na Câmara Municipal, aliás, uma cidade hoje que vive com 2 câmaras. Além disso, senhor presidente, gravíssimas apurações de desvio de merenda. Além disso, senhor presidente, gravíssimas acusações de utilização de uma cooperativa, onde há ali o registro de profissionais de saúde ganhando mais de 40 mil reais por mês. Agora eu pergunto ao senhor cidadão da combalida Mesquita, como está a saúde no município? Além disso, senhor presidente, há indícios aqui, olha, mais um de merenda escolar, outro de merenda escolar, outro de contratação de diversos serviços que são pauta de inquéritos, processos criminais, sindicâncias, apurações e todo tipo de averiguações para as transgressões diversas que esse indivíduo tem cometido à frente da prefeitura de Mesquita, que eu tive a honra
assim como tive a honra de servir a outros municípios na Baixada Fluminense, como em Nilópolis, como em Nova Iguaçu, tendo realizado, senhor presidente, importantes ações naquela região, como, por exemplo, instituir o PROCON, como, por exemplo, fundar a Casa da Mulher, como, por exemplo, levar o programa Viver Sem Limites, como, por exemplo, gerir todo aquele evento que foi a Jornada Mundial da Juventude, como, por exemplo, promover diversas ações em parceria com outros municípios, com o governo do estado, com o governo federal. Então, senhor presidente, ao que me parece, eu sou o fantasma mais produtivo da história da política brasileira. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna para, evidentemente, refutar tais acusações. Quero deixar claro que não me espanta, senhor presidente, que tais acusações venham justamente de um prefeito que é adversário, na verdade ele é adversário do povo, mas ele é um desafeto político do meu grupo político que levou Jair Messias Bolsonaro à presidência da República, que levou ao PSL hoje ter a maior bancada nesta casa, a uma efetiva e grande bancada na Câmara Federal, a eleger 2 senadores da República e contribuir para a eleição daquele que está sendo o melhor governador da história do Rio de Janeiro. Não me surpreende, logo esse indivíduo não saber que ali eu estive, não lembrar de mim, esse vulgo PC, esse indivíduo que se prestou a esse papel, senhor presidente, um capacho do atual prefeito. Aliás, senhor prefeito, o senhor pode esperar, o senhor está na mira, esses contratos todos, essas transgressões, as ações do seu irmão, as atividades do seu irmão, do seu grupo político, as transgressões que se mostram evidentes na prefeitura de Mesquita estão na nossa mira, senhor prefeito. A sua hora vai chegar, senhor prefeito. Pode aguardar. Eu quero dizer que não me intimido com falácias. Não me intimido e não me intimidarei. Continuarei ativamente no plenário desta casa, promovendo, em parceria com o Poder Executivo, em parceria e de braços dados com a minha bancada, em braços dados com os deputados de bem, continuarei a promover as mudanças e as reformas que esse país e, sobretudo, que o Estado do Rio de Janeiro precisam. Esse vulgo PV, senhor presidente, vulgo PV, senhor presidente, é filiado ao PCdoB. Não me admira que grupos de esquerda, que partidos de esquerda queiram me afetar, mas não conseguirão. A verdade permanecerá ao nosso lado. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará, já está na palavra. Não me intimidarei, senhor prefeito. Quero dizer que refuto tais acusações, continuaremos firmes com a verdade e tomaremos as medidas necessárias para a apuração da verdade, para que possamos enfrentar as reformas que o Rio de Janeiro precisa e definitivamente passar esse país, passar esse estado, passar a Baixada Fluminense e a cidade de Mesquita a limpo. Doa a quem doer, lembrando a velha máxima que nos trouxe a uma esplendorosa vitória em 2018. A população está cansada de falácias. A população não tolera marginais. Lugar de marginal é na cadeia. E faremos de tudo para que esses marginais estejam na cadeia, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer a verdade. Nada me intimidará. Nós seguiremos firmes na luta pela verdade e pela reedificação que o Rio de Janeiro tanto clama. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito antes da presidência encerrar, a sessão convoca os senhores deputados para a sessão ordinária do dia 5 de junho de 2019 com as seguintes ordens do dia.